Olá, amigos, João Birka do Sim Consult. Falar aqui sobre o nosso comportamento do mercado essa semana. Chicago, nós temos a posição de janeiro que alterou 25 cents para baixo, ou seja, fechou 9,80 com 50 contra 9,80 com 75 da semana anterior. O março, 9,91 com 75 contra 9,90, também $1,50, 1,5 abaixo por bushel, né? E o maio e o julho até fecharam em alta, né? O maio 2,5 de alta e o junho e julho 4,25. Fechou 10,16. O dólar de 6,19 semana passada para 6,18, quer dizer, o dólar subiu muito, né? Nós todos acompanhamos isso, e o governo fez enormes manipulações para tentar controlar o dólar. Ele conseguiu evitar que ele continuasse subindo, mas não conseguiu levar ele de volta para os patamares que ele estava. Quer dizer, fechou sexta-feira agora a 6,18, quer dizer, praticamente o mesmo nível da semana anterior. Isso é um dólar muito alto, né? Os prêmios, o fevereiro, o prêmio melhorou um pouco, estava 15 centavos. Aliás, perdão, desculpe, fevereiro o prêmio caiu. Estava 15 positivo, agora está 7 cents. Quer dizer, caiu 8 centavos. O março caiu 5 centavos, estava 7 negativo, agora está 12 negativo. E o maio e o junho e o julho subiram, quer dizer, o maio subiu 3 cents, está agora 13 cents de positivo, e o junho e julho ainda está 22. Nós não temos nenhuma razão para vender com prêmio negativo, eu já falei isso. O prêmio nos Estados Unidos é sempre positivo, e o prêmio do Brasil é calculado, é o prêmio americano, quer dizer, no Golfo, vamos dizer, mais o frete para a China, menos o frete do Brasil. Por quê? Porque nós estamos mais perto que os Estados Unidos. Então, se uma soja americana parte de um prêmio positivo no Golfo, né, e ainda bota um frete em cima, chega no prêmio CIF China e tira o frete brasileiro, que é menor que o frete do Golfo, o nosso prêmio tem que ser positivo. Quer dizer, a razão toda de ter prêmio negativo no Brasil é pela concentração de oferta num determinado momento, que todo mundo aqui que compra soja já sabe quando acontece isso, então começa a pagar menos para aumentar a margem de venda deles nos navios que eles estão vendendo para a China. Isso é bem clarinho, bem claro. Então, nós temos que saber controlar isso, segurar um pouquinho as vendas quando o prêmio está embaixo, para não vender. Aí eles têm que correr atrás e comprar, e o prêmio volta às posições normais. Isso é o que a gente tem para sugerir para vocês. Bom, sobre o mercado internacional, o único fator baixista que a gente enxerga aí nas análises do Severo e do Maurício aí, é um estoque legítimo que o STA declara de estoque de passagem do mundo inteiro, né? Que acontece que ele calcula esse estoque dia 30 de setembro, que é quando o americano termina uma safra dele e começa uma outra safra. E aí ele calcula o estoque mundial. Mas, por exemplo, o nosso estoque de passagem de uma safra para outra não é dia 30 de setembro, tem que contar. Nós vamos consumir e exportar a soja ainda em setembro, outubro, novembro, dezembro, muitas vezes até janeiro, ainda safra velha, né? Pelo menos no esmagamento. E a Argentina a mesma coisa. Então, esses estoques são divulgados como estoques no Brasil de passagem, não são ilegítimos, né? Então, mas enfim, isso o mercado já sabe também, mas tem seu efeito negativo lá em Chicago, né? Tecnicamente, o que a gente está vendo no mercado hoje, que o Chicago deverá operar, se nada de novo acontecer, entre 10,50 e 12,50. Esse seria o padrão onde Chicago deverá se movimentar nessa safra, que é um padrão bastante, convenhamos, bastante bom, né? Outro fator que confirma que o mercado está firme é o crushing margin, quer dizer, a margem de esmagamento dos Estados Unidos está muito boa. Então, significa que o mercado tem consumo, né? Então, isso que a gente tem para falar essa semana. Eu queria comentar sobre as vendas que eu tenho sugerido que sejam feitas em momentos diferentes, ou seja, fixar o Chicago e o dólar em momentos diferentes, porque eles têm comportamentos totalmente contrários sempre, né? Então, se eu fico vendo uma soja a preço fixo num determinado momento, ou eu estou aproveitando uma alta de Chicago e uma baixa do dólar, ou invertido, mas a verdade é que num dos dois eu estou perdendo. Então, o importante é vender em duas ou três etapas. O ideal é fixar o prêmio no momento, Chicago no outro e o dólar no outro.
Mas eu tenho recebido assim, informações de muitos produtores, assinantes do Sim, que eles têm dificuldade muitas vezes de fazer isso, ou porque a trading não quer fazer, ou porque o volume é pequeno. Eu queria lembrar o seguinte, isso é absolutamente compreensível, porque uma venda a preço fixo, quer dizer, R$ 122, discute ali, 125, 128, 130, enfim, discute, bate o martelo, está fechado, está fechado. Não se fala mais no assunto. Agora, você vai vender da maneira como eu sugiro, uma hora tem que fixar o prêmio, outra hora tem que fixar o dólar, outra hora tem que fixar a Chicago. Isso tudo dá um trabalho muito maior para trading. Então, tem muita trading que não quer fazer, ou pelo menos não quer fazer em volumes pequenos, né? Então, isso também é compreensível. Então, pelo menos uma maneira de vender é boa. Vender em dólares. Quer dizer, aproveitar um dia que Chicago está em alta, os prêmios estão bons, vai lá, então fixa a tua soja em dólares. Mas não venda em reais. Porque se em reais está alto, tem duas razões. Ou porque o dólar está alto ou porque Chicago está alto. Então, se a Chicago subiu, venda a tua soja em dólares naquele momento, porque Chicago está em alta. E segura, porque naquele momento, com certeza, o dólar está operando em baixa. Então, segura. Quando o mercado reverter, quando Chicago cair e o dólar subir, aí fixa teu dólar. Tu tem as duas coisas em momentos de alta. E esse dólar ainda, tu pode fixar ele para o futuro, coincidindo sempre com a data que tu tem um compromisso para pagar teu custeio, coisa que eu vale. Isso é uma maneira, não é a ideal, mas é o meio do caminho que já ajuda bastante a melhorar, a performar os preços de venda, né? Bom, meus amigos, por hoje é só. Um bom final de semana a todos. Semana que vem a gente está aqui de novo. Tá, quem não é assinante do Sim Consult está na hora, né? Sim Consult é a ferramenta mais completa para precificar soja e milho no Brasil, né? E tudo em tempo real, tanto Chicago quanto o dólar. Quer dizer, é fundamental. A informação é a coisa mais importante em qualquer atividade. Grande abraço.